Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz, olá, amigos e amigas. Mais uma semana juntos, graças a Deus. E assim iniciamos a edição 473 do programa Espírita Semear, nesse reencontro que enche nossas almas de alegria, e trazemos hoje a seguinte programação: Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, com o tema O Mandamento Maior, a Lei de Amor. Valquíria Araújo, no quadro A Vida no Mundo Espiritual, apresenta-nos uma questão importante: o corpo espiritual também tem órgãos? João Alves, no quadro Instruções dos Espíritos, traz a mensagem do espírito François Nicolas em torno do tema Felicidade não é deste mundo, de O Evangelho segundo o Espiritismo. O escolhido. Quando você decidiu ser espírita? Esse é o tema de hoje no Minha Nada Mole Encarnação. Confira! E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. O mandamento maior, a lei de amor. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, dos versículos 34 a 40. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito, que torna para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem disenções, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência,
e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais elevado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue as lápides dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o corpo. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía, mas próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Mensagem do Espírito Lázaro, Paris, 1862. Reflexões extraídas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Ide Editora. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia sempre no caminho do bem. A vida no mundo espiritual, com Valquíria Araújo. Olá, prezados ouvintes, é um prazer retornarmos para continuar tratando sobre o tema A Vida no Mundo Espiritual. Abordaremos hoje a questão do corpo físico e espiritual. Pois bem, o corpo espiritual também tem órgãos, como o corpo físico. Usamos como base para nossa fala o livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier,
do nosso repórter do mundo espiritual, André Luiz. Em seu capítulo 2, Corpo Espiritual, ele nos fala: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação, sendo o corpo mental o envoltório sutil da mente. Nota do autor. Tendo como mundo base de relação o espiritual, o que ocorre na materialidade é decorrência deste. Temos a tendência de trazer ao nosso plano de entendimento tudo aquilo que não compreendemos. É o mesmo que fazemos com relação ao entendimento de estarmos vivendo as consequências do pecado original, sendo mais justo o entendimento de sermos regidos pela lei de causa e efeito, que a própria ciência nos comprova e que o mestre Rabi nos afirmou quando de sua passagem física pela terra. Estamos interrelacionados. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Mateus, capítulo 5, versículo 17. O referido capítulo nos fala ainda que todas as alterações ocorridas do berço ao túmulo, entendendo-se assim o período que estamos encarnados, são decorrentes da nossa conduta espiritual. Então, o que somos como espíritos eternos determina o antes, o durante e o depois de quem somos, plasmando no corpo físico as necessidades que teremos para o melhor aprendizado. Ao reencarnarmos, a criatura assimila recursos orgânicos com o auxílio da célula feminina, fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno. A mente elabora por si mesma novo veículo fisiopsicossomático, atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas a se reproduzirem por cariocinese, de conformidade com a orientação que lhes é imposta, isto é, refletindo as condições em que ela, a mente desencarnada, se encontra. Explicação encontrada no mesmo livro, no capítulo 12. Tudo se encadeia de forma organizada e necessária para a nossa evolução. O corpo espiritual possui centros vitais, que são fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso e os espíritos detêm no corpo espiritual, em recursos equivalentes. As células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos, as que se distendem para a recobertura do intestino, as que desempenham complexas funções químicas no fígado, as que se transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins e outras tantas que se ocupam da fabricação de substâncias indispensáveis à conservação e à defesa da vida nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constituem o cosmo vivo de manifestação. Eles servem para reger as atividades funcionais aos órgãos relacionados pela fisiologia terrena. Deles nasceu o que os orientais chamam de chakras, ou centro de força principais e secundários. Como principais temos coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas cintas de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. Cerebral, contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando as atividades das glândulas endocrínicas e administrando o sistema nervoso,
em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células excretoras. Laríngeo, controlando notadamente a respiração e a fonação. Cardíaco, dirigindo a emotividade e a circulação das forças de base. Esplênico, determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hepático, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Gástrico, responsabilizando-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, que, de qualquer modo, representam concentrados fluídicos penetrando-nos a organização. Genésico, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Informações contidas no já referido livro. Tudo promana do espírito para a matéria, nunca o inverso. Até a próxima. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja lá como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Devorar o que há nas páginas dos livros. Ser sábio é edificar lições dentro de si. Não adianta se lançar num trabalho só pra ocupar as mãos. Boa sementeira que produz só frutos bons. Basta se encantar pra divulgar a boa nova. É preciso vivenciá-la com todo o coração. Conduta espírita, vista essa camisa. Abrace a ideia, divulgue o que é bom. Espírita, vista essa camisa. Abrace a ideia, divulgue o que é bom. Construir o amanhã muito melhor. Ser solidário é essencial para quem quer servir. Cada um tem seu papel na seara da regeneração. Atuar sem fronteiras, levar luz em belos tons. Se a boa palavra convence sim e a gente aprova, o exemplo é que arrasta na hora da ação.
vista essa camisa, abrace a ideia, divulgue o que é bom. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Você ainda acha que tudo acaba nessa vida? Não sabe o que Kardec veio trazer. Trazer um mar de ideias, descobertas e alegrias. Trazer o Consolador pra mim e pra você. Se você ainda acha que tudo acaba nessa vida, não sabe o que Kardec veio trazer. Trazer um mar de ideias, descobertas e alegrias. Trazer o Consolador pra mim e pra você. As nossas teorias sobre o mundo estão mudando, e um dia a verdade vai aparecer. Os olhos da ciência deste mundo estão fechados, é porque ainda não tem olhos para ver o quê? Que existem outras vidas pra viver. Que existem outras vidas pra viver. Que existem outras vidas pra viver as nossas vidas. Que todo mundo um dia vai viver pra crer. Oh, 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 que bom. Oh, 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 que bom. O livro dos médios tem o Evangelho, o céu, o inferno e a Gênese também. O livro dos Espíritos, o livro dos médios tem o Evangelho, o céu, o inferno e a Gênese também. Oh, 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 que bom. Esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho.
esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Conduta Espírita, com a banda Nova Luz, Existem Outras Vidas para Viver, com o grupo Bem, e Força do Bem, do Cancioneiro Espírita. No portal espíritaonline.com, você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/tv7. Não basta apenas desejar, é preciso semear o bem todos os dias. E agora com vocês, Instruções dos Espíritos com João Alves. Olá, amigos e amigas. Hoje nós estamos reunidos para refletir um pouco mais sobre as Instruções dos Espíritos que Allan Kardec colecionou no Evangelho segundo o Espiritismo, e iremos nos debruçar sobre a mensagem A Felicidade Não É Deste Mundo, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos, item número 20. Uma mensagem assinada pelo espírito François Nicolas Madeleine, e trata de um tema que é de muito interesse de todos nós, pois trata do nosso bem-estar, da nossa alegria, da nossa realização pessoal, que é a felicidade. Então, esse espírito vai nos dizer que, de fato, a condição do planeta Terra, por ser mundo de provas e expiações, não comporta uma felicidade plena, uma felicidade de forma integral para os seus habitantes. Nós aprendemos no Espiritismo que os planetas são designados por Deus como escolas de aprendizado, ou como hospitais, ou como locais de exílio para refazimento de erros, e o planeta Terra ainda se encontra dentro da condição de escola e de hospital. É assim que nós entendemos. Marchando rumo a um grau de evolução superior, onde aí sim nós iremos desfrutar de uma felicidade. Então a mensagem cita, logo no seu início, uma passagem do Antigo Testamento, do livro de Eclesiastes, que é justamente o título do tema, A Felicidade Não É Deste Mundo. E a gente encontra uma realidade de vir na Terra onde muitas pessoas exclamam: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. E isso em todas as posições sociais, seja alguém que tenha uma abastança material, tenha recursos fartos, ou pessoas que vivam em condições de pobreza, ou mesmo
de miséria. Então esse espírito vai nos dizer o quê? Mesmo que a gente consiga conjugar riqueza, poder e o frescor da juventude, a gente não garante a felicidade. Isso é muito importante. Então tem pessoas que têm a ilusão de achar que quando eu conseguir ter muitos recursos materiais eu serei feliz. Ou quando eu conseguir um cargo ou uma posição social de comando, eu então encontrarei a realização da minha vida. E aqueles que já passaram da juventude ficam se lamentando, dizendo: como eu não sou mais jovem, eu não posso então gozar de uma felicidade. E o Espírito nos tira essa ilusão, mostrando que nem mesmo conjugando essas três coisas há uma garantia de felicidade. Então, como é que a gente pode pensar então a felicidade na concepção espírita, né? É como um estado interior, que independe de situações externas. Os espíritos falam na codificação que para nós aqui na Terra, na condição que nos encontramos, já seria suficiente para termos felicidade, vivermos com a consciência tranquila, seguindo as leis de Deus e nos ocupando no bem, né? Tendo os recursos materiais necessários para manter a saúde do corpo. Então, se nós tivéssemos essas condições mínimas, já poderíamos nos considerar felizes. Mas como nós temos uma ânsia, um desejo de querer sempre mais, e não nos resignamos perante as leis de Deus, essa resposta dos espíritos não é tão satisfatória, né? É uma questão pessoal de cada um de nós, de não ter essa percepção, essa maturidade, de compreender que a felicidade é algo simples, na verdade, e que a gente precisa ter apenas um olhar mais educado para reconhecer o quanto nós somos agraciados, mesmo nos sofrimentos, porque os sofrimentos são um caminho de transformação. É isso que nós aprendemos no Espiritismo. E esse espírito amigo, né, o Nicolas, ele vai dizer o quê? Na Terra, o que a gente considera felicidade é algo muito efêmero para aquela pessoa que não tem por guia a ponderação. Porque se você hoje recebe um prêmio, se você recebe uma grande soma de dinheiro, se você recebe uma notícia que vai ter um filho ou que vai se casar, como muitos têm essa expectativa que vai trazer felicidade, isso passa logo, né? Passou a novidade, aquele encanto, aquele brilho já não existe mais, é tudo muito efêmero. Então, quando ele fala ponderação, ele se refere a quê? Ao estado interior. Será que eu tenho maturidade para conduzir minha vida com recursos financeiros em abundância, sem eu me perder por esses recursos, né? Ou uma pessoa que tem a beleza, que nos dá uma vivacidade, nos dá um encantamento, isso é verdade, mas se eu não souber administrar essa beleza, ela pode se transformar num caminho de perdição, né? E aí a vida vai ser, como ele diz, uma série de amarguras e decepções. Então, são pessoas que muitas vezes são invejadas, né, porque tem fama, tem prestígio, mas a gente não conhece o coração dessas pessoas. Então, até é uma reflexão especial para os jovens que nos escutam, né, que têm mais essas expectativas de, como se diz, caírem na real, colocarem os pés no chão e não acharem que os seus ídolos musicais ou ídolos de cinema vivem uma vida cor-de-rosa 24 horas. Né? Muito pelo contrário, a gente vê que, na verdade, muitas vezes é uma fuga que eles experimentam e que os corações estão vazios. E já para o final da mensagem, o Espírito nos diz o seguinte, que a gente não deve ter uma visão pessimista e desesperançosa, né? Tudo bem, a Terra é um mundo de provas e expiações, a gente precisa ter situações de sofrimento para poder purificar a nossa alma, mas a Terra não está destinada a ser para sempre provas e expiações, né? Ele diz assim: dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Então, o Espiritismo tem um papel fundamental na condução da Terra para o mundo de regeneração. Então, que possamos ter essa fé viva, né, enquanto espíritas, e auxiliarmos o nosso planeta, porque se a gente auxilia essa morada, e a gente vai reencarnar aqui, a maioria, muitas vezes, nós iremos trabalhar pela nossa própria felicidade pessoal. Semeando a paz e a tranquilidade em sua alma. Oi, galera do bem! Meu nome é Marina Miranda e hoje eu vou contar para vocês como que eu escolhi ser espírita.
nem é nada mole encarnação. Então, a minha mãe vai ter assistido essa entrada e vai falar: Que isso, Marina? Tá mentindo pro pessoal agora? Quando você nasceu, a gente já era espírita. E sim, é verdade. Quando eu nasci, a minha família já era espírita. Mas o que também é verdade é que a minha mãe pode ter decidido ser espírita, mas eu ainda não. Até os meus 17 anos, eu ia para evangelização meio porque eu tinha que ir. Eu sempre gostei de ir, achava as aulas super interessantes. Eu gostava das histórias e explicações que os evangelizadores davam. Mas eu não era espírita assim de verdade, sabe? O espiritismo para mim era tipo uma aula do colégio. Eu gostava muito, não faltava, acreditava que aquilo era verdade, mas não fazia parte da minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu entrei na UNB e choveram teorias extremistas que se eu continuasse pensando daquele jeito, achando que só aquilo era verdade no mundo, eu ia ter que largar o espiritismo. Tipo assim, eu tava surtando, porque as duas coisas não faziam sentido juntas. Eu até pensei em sair da evangelização aquele ano. A sorte é que eu gostava muito do evangelizador. E aí foi chegando setembro, outubro e as inscrições da Comerge abriram. E um monte de gente que eu conhecia ia dessa vez, eu disse que ia, então eu fui. A Comerge não é tranquila. A Comerge mexe com a gente. Outro dia eu falo mais do evento, mas o que eu quero falar aqui é o que aconteceu lá que me fez escolher ser espírita. Porque ser espírita não é a consequência de algo. Na verdade, eu acho que ser espírita é o começo de muita coisa. E é uma responsabilidade muito grande, porque grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Quando eu me tornei espírita, eu vi que eu tinha assumido um compromisso comigo mesmo. Ou melhor, com Jesus. E um compromisso com Jesus não se desfaz, colega. Então tá, voltando à Comerge 2012. Tava a gente lá, eu com os meus amigos, morrendo de vergonha dos cariocas, porque eles estavam zoando a gente por causa do nosso sotaque brasiliense, que, diga-se de passagem, não existe. E naquele ano teve uma atividade que era para você planejar as coisas que você queria mudar na sua vida. Meu amor, nessa atividade, imagina o nó que me deu. Graças a Deus eu caí num grupo que os facilitadores também eram meio malucos e tinham passado pelo que eu estava passando. E eles me orientaram muito bem. Primeiro para me acalmar, que aquela angústia, aquela confusão de ideias não ia durar para sempre. Também para eu me inteirar melhor sobre os assuntos. Mas principalmente para eu não desistir, porque fora do espiritismo eu ia me sentir muito mais perdida. Na Comerge também foi onde eu conheci Jesus dentro do espiritismo. Porque para mim ele era uma pessoa muito distante, tipo, muito evoluída, muito longe de mim. Ah, tá. Agora você vai me dizer, também quero ir para a Comerge para conhecer Jesus, Marina. Eu aconselho, no do Rio ou em outras cidades. Mas e se não adiantar? Gente, o que me fez sentir aquilo não foi só o lugar. E aí depois desse intensivão de estudos e sentimentos, a gente voltou para Brasília. E eu que achava que ia sair da evangelização, voltei para o meu último ano, não faltei nem um dia, entrei em 2 equipes de trabalho, nunca mais saí e não pretendo sair também. E eu formei na faculdade. E não vou dizer que depois daquele ano as dúvidas nunca mais surgiram, claro que não. Mas hoje eu e o espiritismo nos damos super bem. Não estou falando aqui que a minha experiência é uma receita de bolo. Nem todo mundo se emociona em encontros de juventude. Cada um vai ter o seu jeito de se encontrar. Mas o importante é não fugir do espiritismo, porque se tem algo que te conforta, te espera e não te julga, é ele. Pra mim valeu muito a pena não desistir, então acho que isso serve pra você também. E tchau, gente, até a próxima. Você está no programa Espírita Semear. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Olhos fechados, mente aberta, eu salto e vou no espaço. Liberdade, onde estará no meu pensamento? Fechados, portas abertas, eu e você
alma imortal. Meu pensamento
ninguém deve lançar, porque o Evangelho manda perdoar. Se perante o Cristo somos todos irmãos, temos que aprender a ser bons cristãos. A primeira pedra ninguém deve lançar, porque o Evangelho manda perdoar. Se perante o Cristo somos todos irmãos, temos que aprender a ser bons cristãos. O melhor roteiro é a boa nova, sublime consolo para nossa prova. Jesus nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. O melhor roteiro é a boa nova, sublime consolo para nossa prova. Jesus nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. A primeira pedra ninguém deve lançar. Ouvimos nesse bloco as músicas Conduta Espírita, com o grupo Alma Sonora, Luz Espírita, com Elizabeth Lacerda, e O Melhor Roteiro, com Rita Core. Semeando a paz, para colher amor. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é o livro Justiça e Amor, psicografia de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. Ao longo dos séculos, eminentes pensadores e filósofos dedicaram-se ao entendimento da justiça e do amor na humanidade. Nesta obra, que o benfeitor espiritual Camilo nos apresenta pela psicografia do médium Raul Teixeira, vemo-lo reflexionar em torno das penas, das recompensas e da violência. Com base no livro O Céu e o Inferno, codificado por Allan Kardec, o benfeitor esclarece-nos quanto ao equilíbrio que deve existir entre a justiça e o amor nas relações humanas, e que a paz verdadeira só é alcançada na harmonia desses sentimentos. Justiça e amor é iluminado roteiro capaz de nos conduzir rumo aos dias melhores, viabilizando a paz no imo de nossas almas. Então já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Itapororoca, Paraíba, nós temos o GESE,
Grupo Espírita Servidores do Evangelho, na rua José Rodrigues de Carvalho, sem número, Centro. As palestras públicas sempre aos sábados, 19h30. E na cidade de Campina Grande, Paraíba, a Associação Espírita Amor e Sabedoria, na rua José de Brito Lira, número 145, bairro do Catolé. As palestras públicas sempre às quartas e sábados, 20h. Olá, queridos irmãos e ouvintes do programa Semear. Chegamos ao final de mais uma edição juntos. Estamos no momento da reflexão semanal. Hoje, nós extraímos da revista espírita Tribuna Espírita uma dissertação escrita pelo confrade Edilton Costa Silva, da cidade de Salvador, Bahia, com o título Levando o Amor a Sério. O importante não é o discurso, é o amor. O essencial não é fazer, é amar. Passam as palavras, desmoronam-se as construções, permanece o amor. Não é o amor estratificado, classificado, quantificado para atender conveniências de culturas, de famílias, de um tempo, de um lugar. É o amor indiscriminado, como a fragrância de uma flor que não escolhe a quem perfumar, a sombra de uma árvore que refresca qualquer um que dela necessite, ou os raios do irmão Sol, que transmite luz e vida, tanto a virtuosos quanto aos escravos dos vícios, a santos e criminosos. Quem aprendeu a amar, assim nada pagou e nada espera receber. Simplesmente sente-se feliz por viver o amor em plenitude. Não analisa, não negocia, não barganha, não discute. Vive o amor. E o amor neste nível da alma transborda em espontânea oferenda de pensamentos, gestos e expressões originadas da fonte inesgotável por ser divina, bela porque produzida pelo artista sublime e natural porque Jesus é amor. Transcendendo a toda e qualquer limitação material, quem vive o amor sabe que não há outra alternativa para, em comunhão com Cristo, voar em liberdade rumo ao infinito. É isso aí, meus irmãos. Fiquemos com essa belíssima mensagem para refletir a importância desse sentimento magnífico que é o amor. Uma excelente semana e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase de Jesus que trazemos hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Façamos da oração um momento do nosso encontro com a espiritualidade, que nos alimenta, nos fortalece e nos inspira a seguirmos fortes no caminho do bem. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.